26 anos. Como é ter 26 anos? Olha, hoje eu posso afirmar que ter 26 anos é sim uma idade ingrata. Porque eu não vou generalizar, mas a maioria de nós com 26 anos, nos tempos de hoje, ainda não conquistou muita coisa. E quando eu falo de conquistar, eu falo de conquista pro mundo mesmo. Carro, casa, família. A gente ainda não, com 26 anos, a maioria de nós, né, brasileiros comuns, ainda não atingimos isso, né? Então você não tem respeito bastante para ser tratado como um adulto, mas por outro lado também você não tem condições favoráveis de um adulto para ser deixado de ser chamado de criança. Então é sim uma idade ingrata. E hoje, com 31 anos, eu consigo avaliar isso melhor. Por quê? Eu fiz 26 anos há 5 anos atrás, e parece que foi ontem, né? E você há de perceber com o tempo que quando você passa ali dos seus 25, seus 24 anos, os anos eles vão se passando e a proporção de mudança ela se torna maior. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem 26, que é a idade a qual estamos aqui falando, para 31, você tem uma mudança apenas de posicionamento. Mas a cabeça, ela meio que mantém, não vai manter nunca a mesma coisa. Somos totalmente evoluíveis. Você vai perceber isso com o tempo, né? A gente evolui, o ser humano ele evolui a cada ano. Óbvio que tem ser humano que não evolui, né? Mas o ser humano ele evolui a cada ano. Porém, a proporção de mudança de quando você passa de 25 anos, ou seja, de 26 para os meus 31, a mudança ela foi na atitude, né? Porque a tomada de consciência da realidade, ela chegou mais ou menos nessa idade. Com o tempo aqui eu vou poder falar um pouco sobre isso com vocês, né? A questão é que a gente precisa considerar o mundo como ele está hoje, né? A maioria de vocês aqui com certeza já parou para pensar que conquistar coisas hoje, apesar de termos mais acesso, porque temos tecnologia, temos mais informação, temos mais possibilidade de adquirir coisas. É muito fácil hoje você comprar qualquer coisa e não tinha essa facilidade na época do seu pai, por exemplo. Mas tem uma diferença. Na época do seu pai, e aí os meios aqui, eles são variáveis, são questões financeiras, são questões de época mesmo. Mas para o seu pai, para os nossos antecessores, era muito mais fácil conquistar coisas do que nós hoje. O preço das coisas aumentaram, né? A concorrência para tudo, ela aumentou, porque a informação está mais rápida, a tecnologia veio com tudo. Então, apesar de hoje termos mais possibilidades, mais informação, mais conexão, junto desse aumento aumentou também a dificuldade, né? E uma pessoa hoje de 26 anos, seja homem ou mulher, né? Você deve ter nascido ali, eu tenho 31, nasci em 94, então deve ter nascido em 99, mais ou menos, né? Eu ainda consegui pegar essa migração, né, de uma época onde a gente ia para a rua sem celular quando eu era criança, e mais ou menos ali em 2010, 2012 para cima, todo mundo começou a ter celular na rua, né, smartphone e tudo mais. Então as coisas começou a mudar. Então eu com 31, é aquilo que eu falo, né, a diferença de um cara hoje de 31 para um de 26
não é só a idade, é época. E isso tem que ser levado em consideração. Você há de perceber também que a maioria de vocês, comigo foi assim, eu consegui sair de casa, consegui de fato e casar com 29 anos. Vai fazer 3 anos agora, né? Isso me martirizou por muito tempo, né? Porque meu pai já com 21 anos tinha uma casinha, por pior que fosse. Ele já era casado com a minha mãe, né? Já tinha eu como filho e tinha a casinha dele, e eu com 29 ainda morava dentro da casa do meu pai. Isso é difícil de lidar, é difícil de entender, isso gera vergonha, acaba atrapalhando no nosso desenvolvimento, nas nossas relações. O homem hoje que não tem nada, ele acaba tendo vergonha de tentar progredir. Não digo nem de progredir, de tentar progredir. Eu conheço vários amigos que estão nessa faixa de idade que eu tenho hoje, né, entre 25 e 35, e que passam perrengues financeiros mesmo, e eles acham que por esse motivo eles não conseguem, ou não têm a possibilidade, não têm o direito, melhor dizendo, de avançar. E é sobre isso que eu queria falar. Essa sensação de não pertencimento a uma classe ou a um grupo, ela se dá por questões de época. Não é por conta do indivíduo. Eu não consegui nada. Eu não tenho capacidade. Eu não sou capaz. Não. Isso se dá à época. Isso se dá às condições atuais. Fazer comparações, quando eu falei aqui da época dos nossos pais, trazer esse tipo de comparação é injusto. É injusto consigo mesmo e é injusto com a geração. Agora, ponto-chave. Fazer disso um motivo para que não temos aquela tomada de atitude. Peraí, eu estou nessa condição, eu entendo que a minha época é ruim, eu entendo que fazer comparações com a época dos meus pais não funciona, não ajuda, mas também ficar parado não é a melhor opção. Então, equilíbrio. O equilíbrio, com certeza, ele faz um trabalho na nossa cabeça que tira a gente desse limbo da zona de conforto. Muita coisa joga contra. A época, o tempo, a concorrência, as possibilidades, mas temos muitas coisas a favor também. A única coisa que esse excesso de informação, esse excesso de tecnologia, esse excesso de concorrência traz de benefício para a gente é a possibilidade do melhor se destacar. Então temos que procurar ser melhor. Não tem outra escolha. E sabe uma coisa que eu reparo bastante no meio dessa galera de 25 até a minha idade, mais ou menos, 31 a 35 anos? É a não capacidade de assumir a condição que está. Ser sincero consigo mesmo, porque vivemos numa época de mentiras sociais. Você tá ali navegando na rede social e você tá vendo a vida do seu amigo, a vida daquele colega, a vida daquela pessoa, e você tá vendo que tá correndo tudo bem para ela, e para você não. Então esse senso de comparação te coloca num estado péssimo de mentira para si mesmo. O que eu quero dizer?
Muitas das vezes, e todo mundo aqui, ninguém é bobo, né? Já temos aí 15 anos com força da tecnologia aplicada à nossa sociedade. Então, a maioria de vocês aqui sabe que muitas das coisas que a gente vê na internet são mentiras, né? E aí, incrivelmente, cara, você cai nessa cilada de fazer a mesma coisa. Eu vou falar aqui, talvez, nos outros vídeos sobre o fingir. O fingir, ele é muito pertinente, sim, na nossa vida em diversas situações. Agora, mentir para si mesmo não funciona. Porque quando você acredita na sua própria mentira, quando você se coloca numa condição mental, mas na realidade física você não tá, a única pessoa que vai sofrer as consequências dessa atitude errada é você mesmo, cara. Não é eu, não é o outro, não é o mundo. E, aliás, o mundo vai se tornar o culpado, no seu ponto de vista, quando as coisas derem errado. Então, para ser muito breve aqui, eu abri a câmera e resolvi falar. Tudo joga contra o nosso tempo, nossa concorrência, nossos excessos. O mundo tá difícil, mas não se mexer não é opção, porque não se mexer significa você tá concretizando o teu fracasso, cara. E o mundo vai ser culpado apenas no teu ponto de vista. Apenas no teu ponto de vista. Ok? Conscientize que hoje eu, um cara com 31 anos, eu tô afirmando aqui pra você. 26 anos é o momento de você botar a mão na consciência e entender que se você tem uma mulher boa, cara, dá valor. Briga contra a carne. Briga contra os excessos. Ficar enchendo a cara no barzinho com os amigos não vai te trazer mais nada além de um benefício prazeroso momentâneo próprio. Nada além, só momentâneo. Então a verdade nua e crua é assim, cara. Brigue com os seus excessos. Tome consciência da realidade do estado, e digo estado interior e estado externo, estado, lugar, cidade, ambiente o qual você vive, para poder você tomar as melhores escolhas e conseguir driblar essas dificuldades que o mundo atual para um homem de 26 anos traz. É difícil de entender dessa forma. Como eu falei no começo, é fácil compreender a diferença, mas espernear e reclamar não resolve. E a prova social disso é que tem pessoas que nasceram na condição pior que você, na mesma condição, têm a sua mesma idade e hoje elas conseguiram alcançar lugares aos quais você, no momento, nem se imagina estar. E o mundo tem culpa nisso, sim. Estamos aqui nesse vídeo falando que sim, o mundo tem culpa das nossas dificuldades. Mas o mundo lá atrás, na época do seu pai, também tinha as dificuldades e ele conseguiu passar por cima disso. Então, as barreiras que temos hoje, nossos pais não tinham lá atrás. Mas como existem as barreiras, eu disse, também existem as ferramentas para a gente poder driblar isso. Eu tomei essa atitude hoje com 31 anos aqui de abrir essa câmera e falar um pouquinho com vocês. Apenas falei aqui, coisa que saiu da minha cabeça. Mas eu vou continuar com essa atitude de vir aqui transpor um pouco de experiência que eu acredito que nesse momento eu cheguei num ponto onde eu posso aprender junto aqui. Não é passar a experiência para ninguém,
mas poder falar um pouquinho de forma aleatória sobre a vida e trazer experiências de vida, experiência de trabalho, falar sobre jornada. Então, se você gostou dessa trocação de ideia, se inscreve no canal, né? Deixa um comentário. Se você viu esse vídeo até agora, deixa um hope, tá? Deixa um hope. H-O-P. Aqui, ó. H-O-P. Deixa um hope aí no final. Se inscreve no canal. Dê o like, tá? Para ajudar no engajamento. E dessa forma eu vou conseguir aqui expor um pouco de experiência e com certeza adquirir também bastante coisa para a gente poder evoluir. Esse é o primeiro papo e vamos pro próximo. Valeu!